Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, retrospectivo 2024. Episódio de hoje: Pupurri, as leituras deste ano, as melhores leituras e mais algumas coisinhas. Estamos gravando esse episódio dia 31 de dezembro, então é possível que você ouça ao fundo fogos de artifício do Réveillon. Sim, porque as pessoas estão aí felizes e contentes porque o ano vai acabar. Iniciando esse episódio, para quem já ouviu o outro Pupurri, sabe que a gente comenta um pouquinho de tudo. Um pouquinho do que a gente assiste, um pouquinho do que a gente gosta ou do que a gente não gosta, em um episódio só. Mas principalmente das leituras que a gente fez. Neste episódio falaremos de leituras que fizeram, assim, a diferença no ano de 2024. Boas leituras. Tanto de ficção, como não ficção, como históricos, enfim. Também falaremos sobre o que assistimos por aí e o que recomendamos. Porque de desrecomendação já basta a internet, que já tem bastante coisa. E alguns projetinhos, na verdade, 2 projetinhos bem especiais que a gente tem aqui na Rádio Caractere. Para desrecomendação, veja os 10 livros mais vendidos da Amazon 2024. Exatamente. Vamos lá então. Melhores leituras. Um dos primeiros livros muito bons que eu li, mas muito bons com aquelas ressalvas. Um livro bom, vamos lá, que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, de Rebecca Skloot. Trata da história da Henrietta Lacks, que foi uma mulher que faleceu com câncer no colo do útero, um câncer muito grave, e sem aviso para a família, sem informar nada, a pessoa que estava cuidando do caso clínico da Henrietta retirou, né, as células cancerígenas dela e essas células viraram aí vários e vários estudos por anos a fio e a família ficou sem saber até muito tempo depois, em que foi procurada por jornalistas e tudo mais. Então é uma história muito interessante. Tem ali um caráter muito pessoal, porque a jornalista que escreve esse livro se aproximou muito da família, principalmente da filha da Henrietta, que tinha alguns problemas bem graves de saúde. E essa aproximação da escritora, né, da jornalista, com a família, dá um pouco de um caráter bem pessoal, de um caráter nada parcial, digamos assim. E esse é um dos pontos que me incomodou um pouquinho. Por outro lado, ela é muito coerente com a discussão do que vale e o que não vale para que a ciência se desenvolva. E isso é bem interessante. O que é ético? O que não é? Então, é um livro que vale bastante a pena, assim, para a gente refletir sobre esse assunto e não necessariamente a gente vai sair dele com uma resposta fechada. São muitas reflexões. É um livro bem interessante. Não é, nossa, que livro maravilhoso da vida, mas é um livro muito interessante. É um livro de não ficção, então a gente precisa aí trazer esses elementos. Falando então sobre as minhas melhores leituras, o primeiro que eu preciso falar é uma dívida literária que eu tinha comigo mesmo há muitos anos, que é a Odisseia. E eu descobri por que ele é um clássico da literatura há pelo menos 2.600 anos. Feliz Ano Novo para vocês também. É um livro que tem tudo, tem várias discussões sobre aventura, drama, e sociedade, história. crises internas, dramas humanos. É um livro excelente, livro excelente. Tem tudo, para ver como a humanidade já tinha essas discussões há tanto tempo e foi escrito, né, foi composto esse poema muito antes, foi escrito em torno de 600 e pouco antes de Cristo. E como ele é presente no nosso imaginário e nas obras literárias que a gente tem hoje em dia. São temas constantemente retomados porque são temas humanos. Incrível a leitura da Odisseia. Bom, passando da Odisseia, uma leitura, aí trazendo pra cá um pouquinho de mangá, eu li até o 5º volume da série de mangá Monster Kazenban, do Naoki Urasawa. Eu tô começando agora o volume 6, tô vindo bem devagarinho, aproveitando mesmo, mas que coisa mais magnífica. Que modo inteligente e sensível de contar a história. Fala do médico Tema, que era um médico japonês que trabalhava na Alemanha, e ele salva a vida de um menino que tinha uma irmã gêmea,
E a partir do momento que ele salva essa criança, assassinatos e tudo que é tipo de crime acontece. E vai se desenvolvendo uma trama muito interessante, inclusive de resgate da história da Alemanha Oriental, do que faziam com crianças e tudo mais. Gente, é muito interessante. Vale muito a pena. Fica aí a recomendação para vocês. Foi uma série lida durante o ano de 2024 que eu gostei muito e que eu vou provavelmente finalizar em 2025. Mais um? Eu tenho poucos registrados. Manda mais um. Ok. O próximo, então, virou episódio aqui na Rádio Caractere. A gente vai deixar o link na descrição do episódio, como sempre. Foi O Processo, de Franz Kafka. Que livro angustiante, que livro agoniante. Mas tá tudo lá no nosso episódio. As impressões, as questões históricas, as questões políticas, burocráticas da Alemanha, que são criticadas, jurídicas, né? Que são criticadas e colocadas na obra do Kafka. Muito interessante, muito interessante. Pra aprender a gostar. Pega. E aproveite. Não tem jeito. A literatura clássica faz a gente refletir bastante coisa. E falando em literatura clássica, um autor que não é tão conhecido aqui no Brasil, infelizmente, mas que a gente já tinha um episódio sobre uma obra dele e fizemos episódio novamente este ano. Foi um livro de Heinrich von Kleist, que é o Michael Kohlhaas, vendedor de cavalos, vendedor de crinas. Que livro pequenininho, uma novelinha, mas um livro também que o Kleist foi inspiração para o próprio Kafka no seu escrito. E o Kohlhaas é uma dessas obras referência, inclusive, para o Processo. Então, por isso que a gente também foi atrás e foi ler. Tem episódio aqui na Rádio Caractere de 2024. Também deixaremos episódio aqui. Mas, se você puder, leia este livro. Aproveite von Kleist, que tem uma narrativa, assim, incrível. Um processo de escrita e de produção, de criação de personagem tão profundo que a gente não tem como não refletir a respeito. Ali, o aspecto da construção do personagem vinculado à própria cultura, a cultura do local, a cultura daquele ambiente. Era um ambiente ainda que não era um país em si, então eram reinozinhos do que hoje a gente conhece como Alemanha. Então, muito, muito interessante, vale muito a pena. Aproveitando para falar de mais um livro que virou episódio aqui na Rádio Caractere, não posso deixar de mencionar a leitura de Dom Casmurro, de Machado de Assis. É uma leitura que eu sei que tem muita gente que ainda tem os rancinhos escolares. Gente, deixa um rancinho escolar na escola e leia. Deixa de ser apegado. Deixa de ser apegado ao ambiente escolar e vai ler esse livro. E também deixa de ser apegado à narrativa lá de traiu ou não traiu, tá? Pelo menos aquela... Foi a leitura que a gente fez. Não vou ficar defendendo aqui. Você quer acreditar em papinho de tudo que é canto, que virou... Inclusive, parece uma narrativa que, contada 1000 vezes, virou a verdade absoluta. Ai, porque sobre traiu ou não traiu. Não é sobre traiu ou não traiu, é sobre ter traído. E sobre ele já ter aquela expectativa de ser traído. Então, é muito mais profundo do que uma duvidazinha de internet. Do que uma duvidazinha do que... Ai, porque ele quis... Gente, o Machado de Assis não estava nem aí para você que tá lendo a obra hoje. Então, é isso que a gente tem que tirar da mente, que o autor fez para mim. Não, o autor não fez para mim. Sabe? O universo, não me importo com você, é o que ele diz o tempo todo. Então, relaxa. Aproveita a obra. E em vez de ficar discutindo, traiu. Será que traiu? Será que não traiu? Isso está na cabeça do Bentinho, a gente nem pode saber. Mas ele mostra com determinados dados a traição. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A vinculação dessa obra a toda uma tradição ocidental, a toda uma tradição da história de Roma. Novamente, né? O Glênio adora quando tem menção a Roma. E tem. A obra de Machado tem. Eu ia falar de novo. Sempre que a gente puxa uma cordinha, a cordinha vai parar em Roma. Pois é. Se é uma cordinha boa, vai parar em Roma. Tá aí a recomendação. Fizemos um episódio. Tem recomendação de leitura neste episódio lá no nosso site. Fica à vontade para procurar, mas procura. Essa coisa de ficar só porque o meu youtuber favorito, só porque o
Instagramer favorito, ou sei lá o que mais favorito, falou que é assim. O professor do meu ensino fundamental, que não tinha prática de leitura, pegou um material pronto e repetiu em sala de aula. Na apostila, muitos pegam na apostila. Isso. Gente, a gente precisa de mais. A literatura tem mais a oferecer. Muito mais. E a gente precisa aproveitar esse mais que a literatura tem para oferecer. Portanto, leitura recomendadíssima, Dom Casmurro. Vou puxar então um gancho aqui, um fiozinho que vai até Roma e fazer um comentário em pacote. Alguns livros da época da Roma Antiga que eu li, autores como Júlio César, Plínio, Sêneca, Vegésio e Tito Livio, porque é muito interessante ler historiografia atual sobre a antiguidade, mas eu acho muito mais interessante ler as obras que sobreviveram ao tempo e a gente ter contato com as palavras de quem viveu a época e estava descrevendo sua época. César faz isso com a Guerra da Gália, faz isso com a Guerra Civil. Vegésio fala da estrutura militar romana. Tito Livio, na época do primeiro imperador, o imperador Augusto, faz uma história de Roma para solidificar essa história, compilar e solidificar. Sêneca, grande estoico da época de Nero. Plínio, grande político, Plínio jovem, vê que, salvo engano, era tio dele, o velho também já era uma figura importante em Roma, enfim. Essas obras chegaram pra gente. Vamos ler isso. E essa é a base da nossa cultura, como é a Odisseia, como é a Ilíada, como são tantas outras obras. Isso faz, a gente gostando ou não faz diferença. Isso é parte da base da nossa cultura. Merecem ser recomendadas e lidas. Até se você quiser criticar a própria cultura, por favor, conheça antes de criticar. Não fica falando besteira aí, não. Exatamente. Hoje eu tô meio pistola, gente. Desculpa. Tá calor? Tá muito quente. Próximas recomendações. Se o tom meio de bronca, é por causa disso. A próxima recomendação é Maria Antonieta, do Stefan Zweig. Uma obra que eu comecei em 2023, preciso dizer. Estava ali no Storyton desde o ano passado, mas está aí, finalizada este ano. E muito interessante. É tudo isso a escrita do Zweig? É muito inteligente a escrita dele. É muito inteligente. Porque ela é bem humana. Eu havia lido uma mini biografia, uma coisinha minúscula de biografia sobre o Montaigne, que o Zweig escreveu. Muito boa. E a gente vai encontrar esse tom de conversa. Mas é um tom de conversa que ele vai te apresentando fatos, dados. Tira um pouco daquela questão de afastar tanto a gente da personagem biografada. Então, é bem interessante, vale a pena. Um outro que eu li esse ano, muito interessante também, eu gostei muito. Tenho ali, claro, algumas questões em relação a esse livro por causa de um hype. E é um livro, eu acho que, construído com alguns probleminhas na sua construção de enredo, mas é um livro muito interessante, que é o 1984, do George Orwell. A questão da linguagem nesse livro é muito importante. A questão do pensamento nesse livro, a questão de cerceamento da vontade através da violência é muito interessante nesse livro. Então, é um livro, é uma distopia muito importante para a gente refletir sobre o que a gente está deixando passar, sobre o que a gente está permitindo que façam com a gente enquanto sociedade. Muito bom, muito bom. Fechando aqui minha listinha de melhores leituras, saindo da minha obsessão com Roma, indo para outra obsessão, que é a minha obsessão ciclística. Livro fantástico lido esse ano, Riding in the Zone Rouge. Um livro, evidentemente... Um homem muito obcecado. Sobre ciclismo, é um estudo sobre uma das corridas de bicicleta mais pesadas da história. Tão pesada, em tantos sentidos diferentes, que nunca mais tentaram fazer nada parecido. E essa primeira praticamente caiu no esquecimento. Tem texto sobre esse livro lá no nosso site, caracteribooks.com.br. O link estará na descrição do episódio. Recomendo não só a leitura do texto, mas a leitura do livro, caso você, ouvinte da Caractere, leia in English, porque ainda não tem tradução. Talvez eu me ofereça para traduzir, quem sabe? Mas, por enquanto, não tem tradução para o português, mas é espetacular para quem gosta de história, principalmente do período aí, Primeira Guerra Mundial e entre guerras. É absolutamente sensacional. De minha parte, também finalizando, mas antes de finalizar,
um esclarecimento. Eu fiz muitas leituras técnicas. Eu preciso escrever uma tese, então estou fazendo muita leitura na área da linguística. E alguns livros foram bem interessantes, outros decepcionantes, outros a gente se pergunta por quê. Mas, de qualquer forma, eu resolvi não trazer estes livros para essa lista, tá? Então, se alguém quiser saber, a gente conversa, mas achei que são livros muito técnicos, de estudo muito específico. Então, eu não trouxe aqui para essas leituras do ano. Leituras interessantes, não só melhores em si, nossa, que magnífico, mas leituras que transformam, leituras que fazem a gente pensar bastante. E para quem ouve a Caractere de forma esporádica, não pegou alguns episódios aí anteriores, é por isso também, por causa dessa tese, que a nossa frequência no podcast, no YouTube, diminuiu bastante, porque uma tese precisa ser escrita, então, né, tempo precisa ser dedicado, é um artesanato técnico muito intenso. Dá bastante trabalho, Provavelmente até aí, metade de 2026, a gente deve ficar aparecendo por aqui quando dá e tentando coordenar alguns projetos aí. Enfim, da parte de ler coisa boa, vamos ler coisa boa, vamos ler coisa que faz a gente crescer internamente, culturalmente, porque aí, fazendo uma citação, concordando com a Bá, do canal Os Livros e Filmes da Bá, ela falou no último vídeo que a gente está em plena decadência cultural nos últimos tempos. Vamos ler coisa boa, já aproveitando aqui para mandar um feliz ano novo para a Bá também, e para você que acompanha a Rádio Caractere, que está aqui junto com a gente mais esse episódio. Próximo setor dessa... E aproveitando aí o comentário do vídeo da Bá, abraço, Bá. Beijo. Feliz ano novo para vocês que acompanham também a Caractere. Falando finalmente do último livro que eu fui aqui vexatoriamente cortada pelo meu marido. O último livro que eu... Me empolguei, desculpa. Ai, desculpa, pois é. Sempre essa desculpa. Sofá hoje. Exatamente. Leva um ventiladorzinho. O último livro que eu queria mencionar é A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Acabei de colocar lá num post da Caractere, lá no Instagram, Rádio Caractere, sobre esse livro. E eu não tenho o que falar sobre esse livro. Eu não consigo, senão eu vou ficar aqui. Vai ser um episódio inteiro só sobre este livro. Porque a escrita de Carlos Ruiz Zafón é um abraço. É um abraço naquele momento que tá frio, tá? Não nesse momento de calor que a gente não quer abraçar ninguém. Mas naquele momento que a gente vê neve. Que a gente vê, assim, tá tudo gelado. É aquele abraço gostoso, é aquele aconchego. Sabe, num momento em que realmente, como a Bá mencionou no vídeo dela, que a gente vê um declínio tão complicado do que está sendo vendido, do que as pessoas estão lendo, do que as pessoas não estão lendo. Teve até uma pesquisa aí realizada sobre os números da leitura. Aliás, já vou falar sobre isso novamente. Mas esse livro, ele dá um alento, um carinho, porque é literatura contemporânea espanhola e, assim, que coisa maravilhosa. Mas falando sobre a pesquisa dos indicadores da leitura, perdemos tantos leitores. É preciso dizer o seguinte, eu vi muitas pessoas falando sobre essa pesquisa, eu li sobre essa pesquisa, e uma coisa que me incomoda profundamente é onde essa pesquisa é feita. Metodologia. Pois é, com quem? Sabe, quem é o grupo escolhido? Uma escola? Porque não é um número significativo, e daí para dizer que você perdeu tanta gente assim, perdeu tantos leitores assim, a gente precisa de mais informações, a gente precisa de um pouquinho mais. Então assim, eu sou muito desconfiada com determinadas pesquisas, principalmente essas que falam de leitura, que falam de educação. Novamente, eu trabalho com pesquisa, então eu sou bem desconfiada, porque muitas vezes, falando da pesquisa que eu já fiz e continuo fazendo, faço pesquisa sobre o século XIX. Aí tem determinado documento que, no censo, que diz, lá de 1872, primeiro censo, que dá determinada informação. E esse censo, esse documento é usado até hoje em várias pesquisas. Gente, 2024, determinadas metodologias de pesquisa me parecem pouco confiáveis. Não quero aqui trazer polêmica, criticar,
dizer, porque as pessoas são péssimas, né? Quem fez a pesquisa é ruim. Não é isso, mas a metodologia de pesquisa talvez precisa ser revista. A gente precisa ampliar o nosso olhar. Olha o tamanho desse país. Acredito que a gente precisa refletir um pouquinho melhor sobre como essas pesquisas estão sendo feitas. Porque os resultados apresentados mostram um número muito escabroso, assim, muito estranho. E outra coisa, alguém falou em um conteúdo que eu verifiquei sobre isso, dizendo assim, quando é que a gente foi um país de leitores? E aí fica aí reflexão, porque a gente tá nessa de refletir o que se passou nesse ano, então fica aí a reflexão. Quando é que a gente foi realmente um país que lê? Né? Um país em sua generalidade. Bom, mas eu acho que agora a gente pode passar para a próxima categoria, certo? Agora eu posso, meu bem? Sim, meu bem, Tu por deixa, favor. senhor. Yes, my lord. Eu não tenho que deixar nada. Ai, que bom. Não tenho que deixar nada. Que bom que tu sabe. Tentando ser promovido do sofá pro quarto. Vamos falar dos assistidos. A gente assistiu umas coisinhas bem boas, assim. Divertidas, diferentes mesmo, assim. Enquanto tá todo mundo falando de dorama, e me perdoe você, que adora dorama. Eu respeito o seu gosto, mas que coisa chata. Que coisa chata. Eu não consigo gostar daquilo. Eu não consigo acompanhar, eu não consigo ficar meia hora. Eu já começo a andar pela casa e daí o Glênio é obrigado a desligar aquele programa. Porque, sinceramente, mas se você gosta, eu não estou te xingando. Eu não estou dizendo que você é ruim. Não leve pro coração. Eu não estou dizendo que você vai pro inferno. Eu só estou dizendo que eu não consigo. Mas consigo outras coisas e quem sabe pode ser que você goste. Olha aí. Por exemplo, série turca. Um vício. Mas, Suzane, você não gosta de dorama e gosta de série, novela turca? Sim. Gente, que coisa boa. Que coisa engraçada. Uma delas que eu acho que mais chamou a atenção da gente esse ano, porque foi a segunda temporada e a gente só conheceu agora essa série. Então pode ser que a gente esteja atrasado no rolê também. Pode ser. Que é o Meia-Noite no Hotel Pera Palace. Que coisa incrível! A menina vai lá, uma jornalista novinha, vai e viaja no tempo. Gente, é um rolo, mas é tão legal. A gente assistiu também uma outra série, que é o famoso Alfaiate. Muito bom também. Tem uns dramas bem interessantes, assim. E é gostoso de assistir. Sabe aquele momento de entretenimento? Você tá acompanhando sem aquela necessidade de você ficar pensando por que isso aconteceu. Sabe? Ai, e muito bom, muito bom. Outro que a gente viu agora no finalzinho do ano, agora em dezembro. Los Enviados. 2 padres. Essa não é turca mais, né? Não, essa é espanhola. A serviço do Vaticano. Vão descobrir milagres. Vão tentar desvendar se aqueles fatos ali, em determinados lugares, são milagres ou não. Um deles é espanhol e trabalha diretamente com o Vaticano e vai descobrindo um monte de furo e dizendo, olha, isso aqui não é milagre, deixa o pessoal pé da vida, muito bom. E o outro é mexicano, é um padre mexicano que também é chamado, o padre espanhol ele é advogado e o padre mexicano é médico. Então a gente tem aí toda uma especialização desses 2 personagens. A relação dos 2 é engraçadíssima, tem ali seus dramas, tem as suas dificuldades, a gente tem aqueles momentos de tensão. A série, são 2 temporadas. A série vai se desenvolvendo com a explicação dos milagres, mas também com crimes que vão acontecendo no meio do caminho. Então é meio um thriller. Tá na Netflix, tanto a série turca, maravilhosa, como o Los Enviados, Netflix, facinho. E com desenvolvimento de personagem, não só de história. Exatamente, isso eu achei bem legal. Exatamente. O crescimento, inclusive, dos personagens da primeira temporada para a segunda, tem a freira ali, que é muito Gente, padre desbocado é a coisa mais engraçada que eu já vi na vida. É muito engraçado. É muito engraçado. Eu sei que tem gente que talvez se ofenda. Eu respeito. Gente, eu não tô criticando sua religião. Não estou criticando religião nenhuma. É só que a série realmente é muito boa. É uma série muito, muito interessante e inteligente. Muito boa. Minha parte do Assistidos, uma recomendação só. Porque é uma recomendação que me fez companhia nas várias viagens
que a esposa fez a trabalho esse ano. Viagens. E olha assim, pensa que eu tô viajando o tempo todo. Não estou. Tu gente. viaja a Não, trabalho. Eu acho tão bacana. Ela assim, eu vou viajar pra tal lugar a trabalho. Eu acho muito chique viajar a trabalho. Um canal que me fez companhia foi o Tasting History, um canal conduzido pelo Max Miller. É um canal bem completo, tem um monte de vídeos que traz história de pratos, refeições, ingredientes. Ele vem com o contexto geral das coisas, faz uma contextualização histórica muito boa, recria receitas usando ingredientes atuais próximos dos ingredientes antigos medievais, quando isso precisa ser feito, e é excelente para você, ouvinte da Caractere, que tal como eu gosta de ficar explicando no meio de jantar de família. Sabe, por que tem o sal grosso em tal receita, né? Na focaccia. Como foi plantado o primeiro pé de qualquer coisa. Qual é a lenda cultural da cebola? Da cebola. Para você que gosta de fazer isso, assina lá o canal Tasting History. É muito bom. Voltando aqui pra listinha, a gente assistiu junto Shogun. Que série incrível. Merece todos os prêmios que recebeu durante o ano. A fotografia é uma coisa magnífica. A atuação, algo que a gente precisa nesse meio. E que quem vem assistindo filmes americanos nos últimos anos precisa assistir Shogun para ter um contato com outra coisa que não aquela porcaria que vem sendo apresentada. Que vem sendo apresentada por Hollywood e afins. De primeira, aquilo, a passagem do tempo nas imagens. É um banho de sensibilidade. Sim. É arte pura, assim, e boa arte. Belíssimo. E filme. Tem alguns outros filmes que a gente até podia mencionar aqui, mas um filme só, muito interessante que a gente assistiu, foi Ficção Americana. É um filme recente, inclusive é baseado num livro, e esse escritor, ele vai tentar escrever várias coisas e não é aceito pelo editor, porque não vai vender. Esse escritor vai percebendo que o que ele escreve não vai sendo aceito porque há uma narrativa editorial por um lado só. Por um lado de crítica social, por um lado de... Gente, são várias questões nesse filme. É muito interessante. Em determinado momento, ele faz uma brincadeira. Ele escreve um livro baseado nessa narrativa, nessa mentalidade geral dos livros que estão hypados. E daí ele vende. Gente, a partir daí, o filme é só pra rir. É muito bom. É muito bom. É um filme para refletir também sobre determinadas questões. Determinadas práticas. Exatamente. Mas é um filme que vale a pena. Então, se puder assistir Ficção Americana, a gente assistiu outras coisas também, tem sobre as cartas, umas cartas mal criadas. Eu não vou lembrar agora do título porque eu não coloquei na lista, mas fala de uma senhora que recebia cartas e que ela é de um lugar bem afastado lá na Inglaterra e com a Colman. Olivia Colman. Foi o primeiro filme que eu gostei da Olivia Colman. Pequenas Cartas Obscenas, o nome do filme. É esse o filme. Muito interessante, muito bom. E tá na Amazon. Projetos, Mobem? Projetos. Nós temos 2 projetos em andamento. Na verdade, a gente tem outros que a gente não tá andando com eles, digamos. Eu anotei 3 projetos. A gente tem o Caracteres Medievais. É um projeto que tá um pouquinho parado, porque, pelo que foi mencionado já nesse episódio... Por motivos de tese. Por motivos de tese. Reze por essa pessoa que tem que escrever uma tese. E também tem o Lendo Tolkien, que a gente tá aí para trazer um livrinho do Tolkien e a gente não tá conseguindo. Também por isso a gente não tem muitos assistidos, né? Porque não dá tempo, a gente tem que escolher direitinho. De qualquer forma, a gente tem aí 2 projetos em andamento. Um deles é o Storaton, que a gente está acompanhando um grupo de produtores de conteúdo dos Estados Unidos, Canadá, e até tem, acho que, pessoas do Reino Unido também que estão envolvidas no projeto, que é a leitura de livros de história, de não ficção, mais históricos, e separado por períodos. O Storaton 2024 aqui, na Caractere, veio perdendo embalo, conforme o ano passava. Veio perdendo fôlego, a gente foi sendo atropelado. Para 2025, o Storaton será apenas uma ideia no ar.
Apenas uma intenção, desejo. um desejo efêmero. Algo que a gente vai lembrar durante o ano, sem comprometimentos. Dentro da ideia de sem comprometimentos, eu vou tentar focar mais no mundo romano e desdobramentos do mundo romano para a Idade Média. Temos um homem obcecado, minha gente. Temos um homem obcecado. Então, eu não garanto idade contemporânea, não garanto idade moderna, mas eu vou tentar ler Roma, tentar ler a história dos reinos italianos, alguma coisa por aí. Talvez eu dê uma fugidinha para a Grécia, mas assim, eu vivo tentando fugir sem prazo. das minhas leituras técnicas para outras coisas, mas aí eu não posso. Então, eu vou deixar aqui. Você tem que ler o que você tem que ler. Pois é. Então, fica aí o projeto Storaton. Se você está acompanhando, quer aproveitar, quer dividir com a gente aí as suas leituras, coloca aí nos comentários, que talvez ajude quem está participando também e quem está interessado em saber o que pode ler. São 4 períodos. Primeiro período, pré-história até o ano 500 depois de Cristo. Pega, então, pré-história e antiguidade. Segundo período, abril a junho, do ano 500 ao ano 1500. Julho a setembro, Idade Moderna, 1500 a 1820. E outubro a dezembro, Idade Contemporânea, 1820 até a atualidade. Vê que são números arredondados. Sim. Para facilitar a divisão, né? 476 depois de Cristo, calma. 500, vamos usar números redondos. 1820 foi escolhido pelo pessoal para quê? Para o pessoal do Victober poder ler Vitorianos em outubro, bonitinho. Tem todo um cuidado nessa divisão, não é arbitrário, não é nosso. A gente só está adotando com o coração. Exatamente. Essa divisão literária. Exatamente. E tem também o projeto aqui, para quem já está acompanhando já sabe, que é a leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo. Nós estamos relendo O Conde de Monte Cristo, finalmente, para trazer conteúdo aqui para este canal e para este site. E nós estamos no episódio 4, tá para sair o episódio 5 em breve. E para você que está aí acompanhando, fazendo a leitura ou já fez a leitura, só está acompanhando os áudios que a gente vem lançando, pode ser que em algum momento venha a ter um atraso, alguma coisa nesse sentido, é por causa dos trabalhos aqui que nós estamos desenvolvendo, tanto o Glênio com seus estudos e trabalho, quanto eu com os meus estudos e trabalho. Então, se demorar, vai demorar ali uma semaninha, mas o episódio vai sair, sim. Então, estamos, a princípio, lendo 3 capítulos a cada episódio. É uma coisa que parece muito rápida, mas a gente consegue achar elementos e informações históricas, culturais, geográficas, que fazem, assim, a cabeça explodir e a gente gostar cada vez mais desta obra magnífica de Alexandre Dumas. E um outro projeto que a gente está tocando, projeto interno, 50 livros antes dos 50 anos. Também com toda a calma do mundo, vai ser reassumido muito provavelmente a partir da metade de 2026. Nós somos jovens, então dá tempo ainda. Do meu lado aqui, até agora, esse primeiro ano, 4 livros dos 50 que eu me comprometi, 51 na verdade, mas desses 4 que eu marquei, um desses itens são 5 livros que eu já li. Então, é uma coleção que entrou no projeto como uma coisa só. Se a gente for pensar em quantidade, já são 9, mas 9, na verdade, é 4. É um pouco complicado, mas faz sentido. Não apresentarei números. De minha parte, não apresentarei números. É mais um projeto daquele que, assim, em 2025 a gente vai tentar fazer alguma coisa, mas a gente não pode se comprometer com nada. Talvez em 2026 eu tenha números suficientes para apresentar alguma coisa aqui para vocês. Algumas considerações finais, eu precisava trazer isso. E daí eu trouxe livros para desler. Trouxe um livrinho. Eu fui bem gentil, tá, gente? Tive mais coisas que eu podia botar para desler aqui. Mas eu trouxe só um, que é A Utilidade do Inútil, de Nuccio Ordini. Que livro ruim, repleto de citação que não diz nada. Mas eu ficarei só nesse comentário, porque as pessoas ficaram ofendidas quando eu falei mal deste livro. Então eu ficarei assim, ó, não gostei, para desler. Um que eu gostaria de desler, e agora essa desrecomendação é um elogio, eu gostaria de desler a Odisseia para poder ler de novo pela primeira vez. Daí já não é o caso de desler porque não gostou, né? Exatamente, é outro tipo de desler. É desler para poder ser impactado de novo por esse livro. Mas, quem sabe, 2025 a gente venha com Ilíada e daí eu possa ser atropelado por mais um clássico grego também.
O homem tá com um pensamento fixo nesse negócio de ser atropelado. Faz favor, né? Não queremos Não saia na rua. Então, olhe para os dois lados, né? Alguma coisa para desver ou desassistir? Com certeza, tem um momento muito específico para desver de 2024. Vamos ver se é o mesmo. Vamos ver se é o mesmo. Abertura das Olimpíadas de É o Paris. Que coisa horrorosa! Que coisa absurda! Que show de mau gosto! Gente, que coisa... Eu não tenho palavras. Eu gastei todo o meu vocabulário falando de coisas boas, então eu não consigo mais falar disso. Foi muito ruim, muito vergonhoso, uma miséria, um horror. Uma falta de bom senso e de bom gosto. Nossa, sabe? Ai, A única coisa boa da abertura que eu lembro, do dia que a gente estava assistindo aqui em casa em choque, foi que eu estava terminando de montar a minha bicicleta, minha Caloi 10 1974. Tava fixando as últimas peças, ajustando os últimos cabos, enquanto eu via aquela desgraça daquela abertura. É a lembrança boa que eu tenho da abertura, terminar de montar a bicicleta. no meu caso, só ficaram lembranças amargas. Que coisa horrorosa. Enfim, com essas questões ruins que a gente vai terminando esse episódio, preciso dizer que a gente tem uma listinha ali prévia de leitura, que talvez virem episódios durante o ano. Não serão só episódios sobre o Conde de Monte Cristo, que já é bastante coisa pra gente aqui, que trabalha bastante na pesquisa para trazer um material muito rico para quem vai ouvir. Mas além do Conde de Monte Cristo, a gente provavelmente vai trazer mais algumas obras aí. Chegamos ao episódio 200 da Rádio Caractere, o que é uma alegria pra gente, porque estamos há 6 anos no ar e a gente está bem contente com esse número. A Caractere não é o nosso ganha-pão, não é o... Apesar de a gente sempre responder os e-mails como equipe Caractere, a equipe Caractere é Glênio e eu e Glênio, então se alguém responder será um de nós. A gente faz tudo sozinho, então a pesquisa é nossa, a leitura é nossa. Tu é professora, letras português, eu sou historiador, você tem mestrado, tá no meio do doutorado. Então a gente traz alguns elementos aqui que eles são provenientes de anos de leitura, anos de estudo, gente. Não é uma coisa que a gente coloca aqui simplesmente porque acha bonito. É porque a gente acha importante. E a gente faz com todo carinho, assim. O retorno que a gente tem da Caractere financeiramente é pífio em relação ao que poderia ser com o trabalho que a gente tem, mas é um trabalho que nos dá muito, muito gosto em fazer. A gente tem muita alegria em fazer isso aqui. Então, se você consome os conteúdos da Rádio Caractere, saiba que são feitos com cuidado e carinho. Se você usa os conteúdos da Rádio Caractere por aí, a gente sabe. A gente vê. ICO, né? A gente faz com muito carinho, a gente faz com muito cuidado e são conteúdos que a gente procura fazer o melhor possível, sim, o melhor possível. A edição é feita com muito cuidado. O Glênio estuda muito para entregar a melhor edição de áudio que é possível e faz muito bem. Não digo isso para agradar, digo isso porque eu acho o trabalho dele muito de excelência. Nesse sentido, a gente agradece a cada um de vocês a cada ouvinte que coloca lá um play, seja no Spotify, seja em qualquer outro aplicativo de podcast, ou no YouTube, que coloca lá um joinha pra gente no YouTube, coloca um comentário, divulga o nosso trabalho, sugere, divulga para aluno. A gente fica muito feliz. A gente agradece imensamente esse compartilhamento, esse apreço que muitas vezes a gente recebe através até de um joinha. Às vezes a pessoa nem coloca nada, não escreve nada, ou às vezes manda só um e-mail, ou manda só uma mensagenzinha lá no direct, e a gente agradece imensamente. Eu acho que esse momento o momento do ano, de fechamento do ano, é um momento também de agradecer a companhia de vocês por mais um ano, apesar desses momentos de hiato que tivemos, é preciso agradecer a companhia de vocês. Eu ia fazer um complemento, mas eu não tenho mais o que complementar depois de uma fala tão completa. Te deixei sem palavras, me meu falta bem. até vocabulário. E olha, me deixar sem palavras é difícil. É difícil. Porque, olha, eu falo. Enfim, vou agradecer a você, ouvinte, que não se manifesta. Você que também não dá joinha. Você que não usa nosso material em aula para os seus alunos.
porque você que usa, a gente sabe também. Não tô criticando, só tô assim, a gente sabe. Mas para você que coloca a Rádio Caractere enquanto tá fazendo uma comida, lavando uma louça, Fazendo faxina. Academia. Isso, andando pelo bairro, tá no trânsito, tá no ônibus, enfim. Para você que ouve, muito obrigado. É isso, pessoal. Feliz 2025 para você que nos escuta. Obrigada novamente pela companhia. E o recado de sempre, porque este podcast é um podcast para fazer com que a gente leia. Não fique atrás de conversinha, mas leia. Portanto, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br.